Fala pessoal, meu nome é Bruno de Matos Campos, eu sou ortopedista pediátrico e vou falar aqui um pouquinho sobre o posicionamento, na verdade, sobre o formato dos joelhos ou das pernas das crianças. Coisa muito comum de chegar aqui no consultório uma criança que tem as pernas arqueadas para fora. As pernas arqueadas para fora, que a gente chama de geno varo, vou já falar o nome contrário desse geno varo, que é quando o joelho é para dentro, que a gente chama de geno valgo. Mas muito mais comum chegar crianças mais jovens aqui no consultório, ali por volta de entre 1 e 2 anos, com os joelhos para fora, com as pernas arqueadas para fora, que a gente chama de geno varo. Pessoal, geno varo é normal em crianças? A primeira resposta para essa pergunta é sim, geno varo é normal em crianças. Quando a criança nasce, ela tem ali um varismo natural, fisiológico na perninha. Esse varismo natural, ele vai variar entre 10 a 15 graus de joelho para fora, não necessariamente o joelho mesmo. Talvez seja uma deformidade mais da perninha ali logo abaixo do joelho, ou uma deformidade mais ali no finzinho do fêmur, mas sim, confere na criança, no começo da vida ali, um arqueamento para fora dos joelhos que a gente chama de geno varo. Esse geno varo, então, ele é sim normal. A maioria das crianças vai ser possível observar nelas esse arqueamento lateral das perninhas, que a gente chama até de perninhas cambotas, né? E sim, esse arqueamento ele acontece de forma natural e fisiológica. É claro que esse arqueamento para fora, se ele estiver exacerbado, estiver muito grande, ou então se ele estiver tendo um aumento progressivo, ou no caso de a criança ter essa característica e isso gerar alguma incapacidade funcional nela, a gente precisa de uma avaliação em consultório para a gente ter certeza que a criança não está passando pelo desenvolvimento de uma doença. Existe uma doença que causa esse arqueamento lateral, que é o que a gente chama de doença de Blount. Na maioria dos casos das crianças avaliadas, a gente não está passando por um caso de doença de Blount, e sim por um varismo fisiológico, que é sim natural nessa idade, até mais ou menos ali por volta dos 2 anos e 3 meses, 4 meses. A gente observa uma melhora gradual do varismo, logo ali a criança nasce com o varo. Observe então uma melhora gradual até uma retificação desses joelhos e, infelizmente, também é normal o geno valgo nas crianças, com os joelhos para dentro, que a gente fala aquelas perninhas que parece uma perninha de tesoura. Então, as crianças ali depois dos 3 anos, até por volta dos 4 anos e meio, vão apresentar o joelhinho um pouquinho mais para dentro, algumas mais do que as outras, podendo alcançar 10 a 15 graus de geno valgo, com os joelhos para dentro. E aí, mais uma vez, eu reitero aqui que não é normal a gente ter uma piora gradual desse geno valgo, a ponto dele ficar uma coisa muito observável, muito visível, e após os 4 anos esse valgo ir piorando. E também não é normal a gente ter um geno valgo extremamente grande após o desenvolvimento ali natural dos joelhos depois dos 7 anos. Então, só para a gente recapitular como é que funciona aqui o desenvolvimento do joelho da criança. A criança naturalmente ela nasce e quando nasce com o joelhinho para fora, que é o que a gente chama de geno varo. O geno varo ele vai ali variar entre 10 a 15 graus e ele vai se corrigindo com uma estimativa ali que a gente retifica os joelhos até os 2 anos mais ou menos. Depois dos 2 anos, esse joelho ele vai virando para dentro e a gente vai observando o geno valgo com os joelhos para dentro. Esses joelhos para dentro, ele atinge o valgismo, que é o máximo de joelho para dentro, o valgismo máximo, ali por volta dos 4 anos e meio. E logo após isso, a gente observa uma correção gradual do valgismo, se é que eu posso falar de correção, né, porque não existia nada errado ali, mas uma correção desse valgismo até um alinhamento melhor dos joelhos, correspondendo ali por volta de 3, 4, 5 graus de valgismo dos joelhos, que é o que nós temos naturalmente. É claro que nós temos certas variâncias entre as crianças no tempo de desenvolvimento dos joelhos. Alguns adultos têm os joelhos mais varos, outros mais valgos, mas não correspondem a doenças, e sim a uma característica natural, fisiológica e até mesmo hereditária. Porém, pessoal, reitero aqui o aviso sobre avaliação no consultório. Se a criança tem um geno varo que tem algum prejuízo funcional, que esteja fisicamente extremamente visível e preocupante para os pais e que está tendo um varo com piora progressiva, essa criança merece uma avaliação. Da mesma forma que a criança que fez o geno valgo, o joelho virou para dentro e esse joelho está virando cada vez mais para dentro, ou então a gente está observando
um posicionamento muito grande desse valgismo na criança após os 4, 5, 6 anos, é também necessário que essa criança passe por uma avaliação.